Olá, meu povo, tudo bem? Começa agora mais uma edição do seu programa Ressoar e chegou a hora de informação, entretenimento e prestação de serviço para você. Então, pode se acomodando aí no sofá, porque hoje o programa está imperdível. Sabemos que o trabalho voluntário faz um bem danado, né? Tanto para quem recebe quanto para quem ajuda. Mas você sabia que o voluntariado também faz muito bem para a saúde mental de quem é voluntário? Esse é um dos temas do programa de hoje e que você vai ver também história de pessoas que foram transformadas pelo voluntariado. E tem também a doutora Roberta Genaro te ensina como adquirir mais energia no dia a dia e melhorar a sua produtividade no quadro Ressoar Vida e Saúde. E tem mais uma história inspiradora no Conexão Social, com a nossa presidente Eunice Silva. E vamos ficar por dentro do que aconteceu de bom no Brasil e no mundo com um giro de boas notícias. Fica por aí que o programa de hoje está recheado de coisa boa para você, viu? Ser voluntário é um ato de solidariedade e amor ao próximo. E o que muita gente não sabe é que os benefícios do voluntariado não são somente para quem recebe a ajuda. Segundo especialistas, ajudar o próximo faz bem para a saúde mental. E essa prática vem despertando o interesse de mais pessoas ao longo dos anos. E só quem vive essa experiência conhece o grande poder transformador que ele tem na mente e no coração. Eu cheguei na ABCP no ano de 2010, na verdade, como voluntária na época. Me apaixonei por esse trabalho, né? A ABCP trabalha com pessoas em situação de rua e depois me tornei estagiária. Eu pude ver no voluntariado aqui da ABCP no ano de 2016, quando eu comecei a atuar como profissional. São pessoas que chegavam aqui sedentas para servir, para ajudar como os voluntários, e depois eles se reportavam a mim, a equipe, dizendo quanto o trabalho de voluntariado foi bom, na verdade, para eles, para a vida deles, que é algo assim gratificante. Você conseguia ver o brilho, consegue ver o brilho no olhar do voluntário. Eu sempre fiz trabalho voluntário, né? Desde 2008. Que eu ia para a igreja e acabava indo sempre para o asilo, né? E eu amava, fazia a unha dos senhores, né? Então eu ficava o dia todo e é uma forma que a gente distrai a cabeça, a gente fica feliz, a gente arruma pessoas, amigos, né, no meio. Devido a várias circunstâncias eu fiquei depressiva, por conquistas não alcançadas, sonhos que... Tive sonho de fazer medicina, não passei, fiquei muito tempo no cursinho, não consegui. Eu sei que a gente não pode sair na pandemia, né? Mas os trabalhos me ajudaram a não ficar numa posição tipo na cama, porque era o sentimento que eu tinha, vontade de ficar na cama. Eu poderia escolher ficar em casa, mas em saber que você está ajudando o outro, ver o sorriso do outro, obrigado, né? E você saber que você está ajudando muda tudo. A gente se sente mais alegre, mais motivada a fazer as coisas, porque a gente vê que a gente pode fazer algo pelo outro, mesmo que seja pouquinho, né? Na pandemia, a ABCP se juntou com várias ONGs, né? Foi bem legal, porque teve essa junção de várias ONGs. Então, eu acabei conhecendo vários lugares. Por exemplo, na Cracolândia. Eu acho que me marcou muito, porque todo mundo acaba meio que esquecendo. Acha que porque a pessoa está nas drogas, né? Ela é ruim ou acaba julgando muito o outro, né? E eles são muito agradecidos quando a gente entrega uma marmita para eles, porque eles acham que são totalmente esquecidos. Mas aí, através de um prato de comida, através do amor, até mesmo de uma palavra de conforto, eles se sentem amados. Antes da pandemia, aqui na ABCP, eram atendidas de 90 a 100 pessoas em situação de rua, com uma equipe bem pequena. Se não fosse esse trabalho junto aos voluntários, não seria possível. É gratificante para mim. Nossa, o maior presente são os resultados. É realmente você ver a transformação da vida, né? Ver alguém ali na calçada e de repente você executar esse trabalho e ver ali a vida restaurada, né? A pessoa retomar para a sociedade, a reinserção na sociedade, no mercado de trabalho. Muitas vezes o vínculo familiar é restabelecido. Então, para mim, isso não tem preço.
É algo que eu quero levar por toda a minha vida. A gente tem que considerar, quando a gente vai engajar voluntários, é entender que depois que o voluntário participa de uma ação, um dos retornos assim, que eu mais escuto, uma das coisas que as pessoas mais falam é: poxa, eu fui lá para ensinar, eu fui lá para ajudar, e quem foi mais ajudado fui eu. As pesquisas mostram que existem isso, e aí falando já especificamente das questões de voluntariado ligado à saúde mental, e também não só à saúde mental, à saúde física também. A gente sabe que o voluntariado, ele tem vários efeitos, né? Já tem pesquisas que correlacionaram as pessoas que fazem voluntariado com frequência com pessoas que têm maior longevidade, com pessoas que reduzem aspectos assim de pressão arterial e com isso reduzem problemas cardíacos. Então eu sempre falo, o voluntariado faz bem para o coração, literalmente. Eu tive um problema de saúde na minha casa com a minha mãe e por mais que fosse cuidada, a coisa se avolumou de tal maneira que a gente temia assim, por um fim muito difícil. E nós fomos abençoados, ela morreu dormindo na minha casa. Então, a gratidão de você ter a sua mãe podendo descansar em paz, sem sofrimento, gera uma comoção, uma alegria, se é que eu posso dizer isso numa hora difícil. E eu achei que eu tinha que devolver tudo isso ajudando outras pessoas que tivessem com câncer. E como eu moro aqui perto, eu vim procurar o hospital. E as coincidências felizes foram se sucedendo. Tinha vaga e tinha vaga na radioterapia. E tem sido uma jornada fantástica, né? E que eu me identifico demais e que o trabalho aqui realmente é edificante. O paciente chega, a gente identifica e leva para os consultórios, para o atendimento médico, quando há um planejamento. E muitas vezes eles nos elegem para conversar sobre tudo que os aflige. E também a família. É incrível que muitas famílias esperam o momento do paciente ser atendido para que elas possam se abrir com você, que é um outro lado que a gente às vezes não tem dimensão, né? De sofrimento, de medos, de insegurança. Você vê a dor do outro e vê o quanto você é abençoado, e quanto mais você ajuda, mais força você tem, por mais difícil que seja essa situação que você enfrenta, né? Muitas vezes uma mãe perdeu o filho, muitas vezes um filho perdeu um pai, enfim, circunstâncias difíceis, mas a gente sempre pode ajudar com um sorriso, um abraço, uma palavra, e muitas vezes só ficando de mãos dadas. Mas é uma satisfação gigantesca, é como um filho que se forma, quando um paciente recebe alta e que deu certo, que é uma criança que logrou êxito no tratamento, sabe? Fica quase como sendo da sua família. Me sinto agradecida a Deus. É um sentimento de gratidão por ter podido, um pouquinho, né? Mas que foi feito de coração, ter chegado aos corações das pessoas que a gente passa e convive. Germina dos dois lados. Da gente por poder fazer alguma coisa e deles por receberem alguma coisa. E aí eu volto a frisar, não importa a classe social, financeira, cultural, é o ser humano que está ali. E que você está estendendo o seu coração e os seus braços, né? As suas mãos para confortar. Então, eu acho que há uma troca, é uma sintonia muito fina de troca. O trabalho voluntário te dá condições de você trabalhar naquilo que você gosta. Inclusive, você não fica num trabalho voluntário se você não fizer o que você gosta. Eu acho que todos que puderem, procurem alguma coisa dentro do trabalho voluntário.
Procure alguma coisa que realmente você goste de fazer. Tem gente que gosta de trabalhar com educação, tem gente que gosta de trabalhar com esportes, enfim. Você tem milhares de ONGs por aí, tá? Que dá para você fazer um negócio legal. E você cresce, né? Você cresce, tem no sentido de nada é suficiente, você quer fazer mais, você tem outra forma de encarar a vida. O voluntário só precisa estar disponível, que depois, no dia a dia, vai vir o aprendizado. E não tem preço. É uma experiência assim que só vivendo mesmo para poder sentir. Então, convidamos. Venha ser um voluntário assim que tudo voltar ao normal. Muitas pessoas precisam de você. Meu povo, para ajudar o próximo, não precisa de muita coisa não, viu? Ações simples, como doar sangue ou até mesmo ouvir alguém com problemas, já é um grande ato de amor. Então, faça a sua parte. E agora o assunto é qualidade de vida. Para dar conta das tarefas do dia a dia, todo mundo precisa ter muita energia e disposição, não é? Então hoje, a doutora Roberta Genaro vai dar dicas muito importantes para melhorar a nossa produtividade. Bora lá? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um quadro Ressoar Vida e Saúde. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Você quer saber como que a gente pode fazer para ter mais energia e produtividade no dia a dia? Hoje você vai ter dicas imprescindíveis para conseguir conquistar essa produtividade e melhorar a sua performance. A primeira coisa que a gente vai falar é por que eu preciso melhorar minha produtividade. A partir do momento onde eu foco na minha saúde e entendo que a produtividade vai me permitir conseguir coisas na minha vida, conquistar diferentes momentos, diferentes coisas na minha profissão, nos meus relacionamentos e no meu dia a dia, eu começo a focar melhor ainda na minha saúde e principalmente olhar no dia a dia o que eu posso fazer para ter mais energia. E a primeira dica que eu quero deixar com vocês é essa que você está vendo aqui juntinho comigo. Você pode trabalhar através da aromaterapia a melhora da sua produtividade. Quando você utiliza o óleo essencial de laranja doce no ambiente, ele vai ajudar você a ter muito mais foco, mais concentração para executar as suas tarefas do dia a dia. Eu tenho certeza que um ambiente aonde você trabalha, você utilizar esse olhinho de laranja doce, você vai conseguir ter mais foco e concentração. Uma outra dica muito importante que eu posso te dar e que é super simples de executar é o tipo de banho que você toma durante o dia. Um banho que funciona muito é o banho natural. E, gente, banho natural é diferente de banho gelado, viu? Todo mundo fala, eu odeio banho gelado. O banho natural é aquele banho que a gente utiliza a temperatura normal do seu chuveiro. A partir do momento em que você toma um banho em temperatura natural, seu corpo ele entende que ele está começando mais um dia. E isso faz com que você ative hormônios, substâncias químicas que vão fazer com que o seu cérebro fique mais acordado. E aí você desperta cada uma das conexõezinhas nervosas que você tem aí na sua mente para que você realmente possa produzir mais. E a terceira e última dica que eu quero te dar para que você possa ter mais energia e mais disposição ao longo do seu dia são os shots matinais. O que é o shot? O shot ele é uma misturinha de especiarias, de substâncias que vão melhorar também a sua função cerebral. Ou seja, a gente vai melhorar a qualidade dessas conexões nervosas, dessas conexões neurais para que você consiga realmente ter mais performance. E quais são as 3 substâncias que você pode utilizar para fazer um shot no seu dia a dia? Você pode utilizar a cúrcuma ou o açafrão, você pode utilizar o própolis e você pode utilizar o limão. Se você fizer uma combinação de própolis, cúrcuma e limão em 50 ml de água, você vai melhorar muito a sua energia e a sua disposição.
Espero que essas dicas te ajudem a ter mais energia, performance e disposição. Eu te vejo no próximo domingo. Com essas dicas incríveis da doutora Roberta, fica muito mais fácil saber o que fazer para aumentar a nossa performance no dia a dia, não é? E na semana que vem o papo vai ser sobre fitoterápicos, hein? Não perca! O programa Ressoar vai dar uma pausa rapidinha, mas fica aí que ainda tem muito mais para você, viu? Estamos de volta com o programa Ressoar e chegou a hora de mais uma entrevista imperdível no quadro Conexão Social. E aí, bora lá? Olá, Renata. Nossa convidada de hoje é engenheira e advogada de formação, mas foi num processo de estágio na área de marketing que ela descobriu sua verdadeira vocação. E de estagiária, se tornou a CEO de uma das maiores empresas do mundo. Eu estou falando de Juliana Azevedo, a primeira líder mulher da P&G Brasil. Ela também foi reconhecida pela revista Forbes em 2019 como uma das mulheres mais influentes e poderosas do Brasil. Eu tenho a honra de recebê-la em nossos estúdios para contar um pouco dessa história inspiradora. Ju Azevedo, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma honra te receber aqui. A honra e o prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Ju, eu sei que você está aqui hoje para poder, eu até agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana quando você disse sim, eu sei que você é muito ocupada e você vai contar aqui para a gente compartilhar como é que é a cultura da P&G em relação à responsabilidade social, à sustentabilidade e tudo mais. Mas antes disso, a gente quer conhecer a Juliana Azevedo, a Ju, como carinhosamente você é chamada pelos seus colaboradores. Conta um pouco de você. Quem é a Ju? Bom, a Ju continua sendo a menina simples que começou a trabalhar com 13 anos, uma pessoa que desde sempre foi muito abençoada, numa família que sempre me apoiou por tudo que eu quis fazer 2 faculdades, eles me apoiaram, queria trabalhar desde cedo para ser independente, eles me apoiaram. E isso eu acho que constrói muito de quem eu sou, essa independência, essa vontade de querer fazer e resolver as coisas. E uma curiosidade, que você mencionou, eu estudei Direito, estudei Engenharia e acabei ingressando na P&G em Marketing, porque eu entendia que Marketing e Vendas eram aspectos importantes para a minha aspiração de liderança, porque desde cedo eu queria ser líder de uma grande empresa. E eu não estava encontrando isso na faculdade. Então, há vários anos, há 24 anos, eu comecei como estagiária na P&G. Meu plano era só ficar aí 2 aninhos, essa parte não deu muito certo. E cá estou, depois de 24 anos, 4 países, muitos projetos, muito aprendizado, mas muitos planos pela frente ainda. Eu queria que você falasse, você está lá há 20 anos, né? Mas você imaginava que você ia chegar tão longe? Porque quando você chegou para fazer o estágio, você foi só para aprender mais. Foi isso? Foi. Você imaginava que você ia se apaixonar? O que te fez ficar lá e se apaixonar tanto pelo trabalho e por tudo que você faz e chegar onde você chegou hoje? Quando eu ingressei, foi pelas mãos de uma grande amiga que já trabalhava lá. E ela me disse, Ju, essa é uma empresa que a forma como ela cuida das pessoas, das marcas, do meio ambiente, tem muita afinidade com como você pensa. Isso se chama cultura. Mas com 19, 20 anos eu falei, o que será que é isso? Vamos lá descobrir. E de verdade ela tinha razão, sou muito grata a ela, porque um local onde você trabalha, que você passa tantas horas por dia, que você convive com tantas pessoas que precisam compartilhar dos seus princípios e valores. E é isso que me permitiu ficar tanto tempo, me desenvolver tanto, aprender muito do que eu sei hoje e ser feliz. Que bacana. A P&G hoje está no Brasil, são 4 fábricas, Ju? 4 fábricas aqui e o nosso escritório administrativo aqui em São Paulo e um centro de distribuição no Nordeste. Você tem noção da linha de produtos de vocês, mais ou menos? A quantidade? Sim, nós somos aqui no Brasil, aqui no Brasil nós temos 14 produtos, ainda mais ou menos da metade do portfólio que nós temos no mundo,
porque a P&G no Brasil nós temos 31 anos. Somos uma empresa jovem comparada com a P&G no mundo, que tem 183 anos. Então, temos muito o que crescer ainda, muitos produtos que nós vendemos fora do Brasil que a gente ainda não trouxe para o nosso país. Portanto, um compromisso com o Brasil e com os brasileiros que é de longo prazo. E acho que presente aí nos lares brasileiros, acho que mais de 90% das mais pessoas consomem. 90%. 9 em cada 10 lares nós temos algum produto da P&G. Que bacana, Ju. Agora, você foi considerada, em 2019, uma das mulheres mais poderosas. E ser poderosa, eu queria que você falasse para você o que significa ser poderosa de verdade. Como é que você se sente representando a nossa classe, né, que ainda sofre, infelizmente, preconceito no nosso país? Bom, eu fiquei muito orgulhosa com esse título, ao lado de mulheres tão importantes, com histórias lindas. Me senti, assim, realmente lisonjeada em poder estar ocupando esse espaço. E a forma como eu vejo a posição que eu ocupo hoje é com grande responsabilidade, porque a minha trajetória toda foi uma trajetória muito privilegiada, desde a minha família, o estudo que eu tive, a empresa onde eu trabalho há 20 e poucos anos, onde a questão de equidade, o acesso com boas condições é uma realidade, mas isso é uma exceção. Hoje, na P&G Brasil, nós somos 40% mulheres, 60% homens. Na liderança, incluindo as fábricas, somos 50-50. Mas isso não é a realidade do mercado. Então, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade em multiplicar o que eu tive de oportunidade e o que eu vivo na P&G. Então, a gente cuida da P&G, a gente faz trabalho com os nossos fornecedores, para que aqueles que estão à nossa volta possam também aproveitar das melhores práticas, e trabalhamos muito com a voz das nossas marcas. O segmento em que a gente atua, fraldas Pampers, Gillette, Oral-B, Pantene, Cebion, todos esses produtos, entrando em tantos lares, eles moldam a sociedade. Então, a gente trabalha muito a voz dessas marcas para que elas também sejam agentes dessa mudança. Que bacana. Eu queria que você falasse um pouco da sua rotina. Eu sei que você também é mãe, né? Você é esposa. Como é que você concilia a sua vida pessoal frente a essa responsabilidade tão grande que você tem ali na P&G, Ju? Eu aprendi ao longo de toda a minha vida a trabalhar, mesmo nos meus projetos pessoais, em equipe, para fazer as minhas tarefas como mãe, como dona de casa, como líder da empresa, como filha. Primeira coisa é, de verdade, ter uma ótima equipe em todos os lados. Depois eu entendo aonde, de fato, em cada um desses papéis, eu sou imprescindível, inclusive como mãe. Ser uma boa mãe para mim não é estar presente 24 horas por dia, mas tem algumas coisas que eu considero que só eu posso fazer melhor do que ninguém. Você é insubstituível. Sou insubstituível. Então, eu acho que essas duas coisas, saber pedir ajuda e criar aí um sistema de apoio para todas as suas tarefas. E saber identificar em cada uma das suas tarefas onde de verdade você é insubstituível são as minhas dicas pessoais para conseguir equilibrar tantos pratinhos. Mas às vezes eles caem, né? Ninguém é de ferro. Ju, me fala, como é que a P&G trabalha essa questão da inclusão e valorização da mulher? E eu acrescentaria, assim, a equidade de gênero, na verdade. Como é que vocês trabalham isso internamente? A equidade de gênero é uma verdade na P&G há muitos anos, muito antes dessa importância e, de certa forma, até modismo que ganhou hoje em dia. Na década de 80, a companhia estava revisando documentos internos, porque ela acreditava que o vocabulário que eles continham não refletia como ela via a equidade de gênero. É um princípio, é um valor da empresa, é muito verdadeiro na tomada de decisões, no apoio que é dado. E, como eu disse, na voz das marcas, que realmente trazem para a vida essa verdade, e no trabalho que a gente faz com os nossos fornecedores, para que eles também multipliquem e isso não fique só dentro das paredes da nossa empresa. Que bacana.
Muito bacana. Já que a gente está falando sobre a inclusão, eu gostaria que a gente começasse a falar um pouco sobre a cultura e da responsabilidade social que vocês têm, a prática de vocês como empresa e responsabilidade social empresarial. Quais são as ações que vocês hoje têm? Como é que funciona isso lá para vocês? Que eu sei que vocês são um exemplo, né? Nós estamos sempre tentando melhorar, mas a P&G tem uma agenda de cidadania com alguns pilares. Equidade de gênero é um deles, sustentabilidade, liderança, inclusão de um modo geral, educação. São aí alguns dos pilares que nós trabalhamos em todos os países do mundo, nos mais de 150 países em que nós atuamos no mundo. E a gente acredita que parte da razão pela qual a empresa está presente há mais de 180 anos com sucesso é porque é uma empresa que quer crescer, quer ser uma força de crescimento, mas quer ser uma força de crescimento para o bem. Então, por exemplo, no que eu mencionei para você, desse trabalho com os fornecedores de equidade de gênero, a gente trouxe para o Brasil um projeto chamado She2B. Nada mais é do que, junto com uma ONG, capacitar empresas cuja propriedade seja de 51% de mulheres, micro e pequenas empresas, para que elas tenham condições e acesso à parte de compras de grandes multinacionais. Porque eu não sei se você sabe, mas apenas 1% do que é comprado por grandes multinacionais é comprado de empresas cuja propriedade é de mulheres. Embora nós sejamos 66% da força de trabalho. E 85% das decisões de compra são das mulheres. Então, esse projeto, ele busca pequenas e médias empresas que tenham aí não só propriedade feminina, mas que tenham aí mulheres, empresas com motivação, treina essas empresas, é um projeto de alguns meses, e daí dá acesso, uma vez que essas empresas estejam já mais capacitadas, à área de compras. No final, uma meritocracia. Mas é um exemplo do que a gente tem feito aqui no Brasil, foram 25 empresas já agraciadas. Tem esforços que a gente fez mais recentemente na área de sustentabilidade, que eu tenho muito orgulho, trabalho das nossas marcas. É bem holístico e toca todos os pilares. Que bacana. É quem nós somos, de verdade. Sim. Vocês têm ações de sustentabilidade, eu vi que vocês, inclusive, têm ações. Eu queria que você falasse em Manaus, que eu acho que vocês têm lá, do plantio de árvores e tudo mais. Nós temos alguns projetos que juntam, inclusive, duas áreas da empresa. A empresa desenvolveu um produto chamado Pure, que é um sachê e tem muita tecnologia que ele purifica a água. Porque a água, há uma carência muito grande no nosso país, mas não só nele, de acesso à água pura. E ter a água pura, a água não contaminada, garante saúde. E, na verdade, garante com que muitas crianças não tenham uma série de doenças básicas. Então, no mundo já foram um projeto Água Pura para Crianças, é bem focado em crianças, e já foram mais de 15 bilhões de litros, e aqui 37 mil famílias já foram agraciadas, e foram nas regiões ribeirinhas do Amazonas, Vale do Jequitinhonha e sul da Bahia, onde a gente trabalha doando esse sachezinho para purificar a água que a família tem ali disponível para que ela se torne potável e pronta para consumo. Pronta para consumo. Esse é um dos projetos que nós temos de muito orgulho, junto à parte de tecnologia, porque realmente a química que tem nesse sachê, ela é impressionante. Tem uma demonstração. Inclusive, o Rodrigo Faro, aqui da casa, nos ajudou. Ele foi lá no Vale do Jequitinhonha quando a gente levou pela primeira vez esse sachê para as comunidades, junto aí com ONGs, enfim, que conseguem levar o produto até lá. Mais recentemente, ainda nessa área de sustentabilidade, a P&G anunciou o que nós chamamos de Ambição 2030, que são todos os compromissos na área de
emissão de gases não poluentes, gerenciamento de resíduos das fábricas. Mas uma coisa que foi muito interessante, esses números já eram todos, foi entre 2018 e 2019 que a companhia fez essa declaração. Nós vamos reduzir, por exemplo, a emissão de carbono por 50%. Mas essa pandemia toda que nós estamos passando fez a companhia refletir e falar, puxa, talvez o que nós nos comprometemos em 2018 e 2019 não seja bom o suficiente. E agora faz mais ou menos uns 15 dias que a companhia declarou, no que tange a emissão de carbono, a pegada de carbono, que o compromisso era a redução de 50%. Agora o nosso compromisso é ter uma pegada zero de carbono durante toda a década de 2020 a 2030. E nós vamos fazer isso melhorando os processos de manufatura, usando energia reciclável nas fábricas, já 70% do que é comprado nas fábricas. Entra a logística reversa também? Entra, mas o grande diferencial do que a gente não fazia e vai passar a fazer são o que a gente chama projetos naturais, que são projetos de conservação e de reflorestamento. E o esforço começou com 3 projetos no mundo. Um nas Filipinas, um na Europa, Alemanha, Europa e Califórnia, e um aqui no Brasil, no Espírito Santo, junto com a Suzano, fazendo um reflorestamento da Mata Atlântica, que infelizmente já está muito devastada aqui no Brasil. Ju, eu queria que você aproveitasse e falasse também sobre o Centro de Inovação. Qual a função dele? Eu sei que aqui o Brasil foi escolhido para ter um, que orgulho, né? Muito. Fala como é que funciona. Eu acho que tanto a escolha do Brasil, se você vê, para ser um dos 3 primeiros países onde a gente está fazendo esse aporte em investimento, nesse projeto natural que eu acabei de descrever do Espírito Santo, quanto a escolha do Brasil para sediar o nosso 13º Centro de Inovação, só existem 13, e a Procter está presente em mais de 150 países, mostra um compromisso da empresa com o Brasil. O Brasil é o 3º maior mercado em potencial para a P&G. E nós entendemos que o nosso consumidor ele é muito envolvido com as categorias. Tem cabelos lindos como os seus, sorrisos lindos, mas querem produtos superiores que caibam no bolso, que façam sentido aqui na cabecinha e que ganhem o coração. E para isso, a gente precisa de muita inovação. E por isso nós investimos e criamos um centro de inovação que vai trabalhar junto com os outros 12 que existem no mundo para desenvolver soluções para o consumidor brasileiro. São mais de 150 cientistas para trabalhar desde desenvolvimento de embalagens, produtos em si, novas categorias e entender o consumidor brasileiro. Não, é uma preocupação muito legítima, né? Porque não funciona a mesma coisa. Não. As brasileiras são muito diferentes das europeias, por exemplo. Inclusive, os produtos, às vezes, não combinam com o tipo de pele e tudo mais. Esse centro de inovação, fica aqui o convite para você ir lá visitá-lo. Ele fica em Louveira, pertinho. A entrada dele é uma casa de um consumidor, onde a gente começa todo o trabalho com o consumidor, ele experimentando, vivenciando os nossos produtos e daí estão diretamente conectados com os cientistas que estão conectados com as fábricas. Então, a gente fica ali num ciclo, inovando até achar a solução que satisfaça o consumidor, que funcione e que possa ser fabricado, né? Não adianta nada que não rode nas linhas. Então, é um prédio lindo. É um projeto maravilhoso de onde muitas soluções vão sair, inclusive soluções que sejam sustentáveis, mas que possam ser feitas em larga escala, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é que as soluções que são sustentáveis, elas não são feitas em larga escala, ou o custo é muito alto, ou elas não rodam muitas vezes nas linhas de produção. Então, parte da missão do centro também é trabalhar com a indústria nacional para a gente achar soluções nessa área. Que bacana. E já nasce um produto sustentável. Já né? nasce Fica muito mais fácil com depois para certeza. escalar. Muito bacana. Eu queria que você falasse agora quais foram os desafios para manter a produção das fábricas durante agora esse período de pandemia. Porque você não pôde parar, né? Elas tiveram que, inclusive, produzir, porque as pessoas iam precisar desses produtos, né? Como é que Nós vocês fomos fizeram? considerados desde o início uma indústria essencial,
com higiene, saúde, autoestima, então todos os nossos produtos. Somos 4.000 funcionários aqui no Brasil, 1.000 funcionários que são mais ou menos da área administrativa passando a trabalhar de casa, que também foi um desafio, porque nós tínhamos uma política flexível para trabalhar de casa, mas não todo mundo, todos os dias, todos os processos. Sim. E 3.000, que são os funcionários das fábricas e os que cuidam dos pontos de venda, seguiram na rua, mas não da mesma forma. Tem 4.000 funcionários hoje. 4.000 funcionários. E os funcionários que seguiram trabalhando, por exemplo, nas fábricas, foram quase mais de 20 protocolos diferentes, porque a gente precisava que eles continuassem trabalhando para abastecer, essa era uma das nossas prioridades, mas a segurança deles era a nossa prioridade número 1. Então, 20 protocolos diferentes nas fábricas, mudaram-se os turnos, mudaram-se as formas como a fábrica era até organizada para que a gente pudesse permitir o distanciamento, refeitórios, não tem mais buffet, agora cada um recebe a sua quentinha, vamos chamar assim, é dividido em grupos menores para você poder ter a refeição, máscaras, uma infinidade de coisas. Aumentamos o número de transportes fretados para que as pessoas não pudessem ter menos pessoas por ônibus. Então, um desafio muito grande. Eu digo que eu ganhei um trabalho extra, além de gerenciar um negócio, gerenciar essa crise e um aprendizado enorme, porque passamos a lidar com variáveis que não faziam parte do nosso dia a dia, e variáveis que tocam a vida de pessoas, então, de uma sensibilidade muito maior. Sim, porque a gente, no final, nosso negócio sempre serão pessoas, Com né? certeza. Mas eu acho que agora ele ficou muito mais evidente, né? Porque a prioridade ali, a urgência era salvar vidas, né? Era proteger vidas, né? Com certeza. Me fala como é que você enxerga o cenário econômico agora, a médio e longo prazo, depois dessa pandemia? Eu enxergo uma instabilidade muito grande, porque parte do que está sustentando o nosso consumo, né? O PIB teve aí um pequeno respiro, são os incentivos que foram dados, importantes, e não se sabe até quando eles vão estar disponíveis. Então, eu acho que vão ser altos e baixos aí nos próximos meses. Verdade, infelizmente, né? Bom, com essa diversidade tão radical, não tem como as pessoas continuarem do mesmo jeito, né, Ju? Não. Quais são as oportunidades e desafios que você enxerga que você poderia compartilhar com a gente? O nosso consumidor de bens de consumo, nós entendemos que saúde e limpeza são variáveis que são importantes para eles em qualquer categoria, mesmo que a sua categoria não seja para saúde e limpeza. Busca marcas de confiança, porque nesse momento em que o medo é um sentimento que se estabeleceu, ele vai atrás de coisas que ele conhece, que ele confia, para poder equilibrar as emoções no coração. O brasileiro, ele obviamente está aí com a renda um pouquinho mais apertada, mas ele busca não só o que tem o preço mais baixo, mas aquela equação em que o que está me oferecendo melhor por um preço bom? Então, o desafio das marcas, o desafio das empresas vai ser encontrar esse novo ponto de equilíbrio, porque ele não é o mesmo de antes. Sim, eu acho que as pessoas descobriram também, falando em oportunidades, talentos que elas nem sabiam que tinham, né? Porque são nas crises que são descobertas maiores oportunidades e eu acho que as pessoas se reinventaram. Mesmo nos projetos sociais, a gente estava falando antes de entrar no ar, que até para nós aqui no Instituto Ressoar, a gente não deixou de fazer nada que a gente está acostumado a fazer. O nosso calendário do ano, a gente continua seguindo, agora de uma forma diferente, né? Agora, Ju, você é inspiração para muitas mulheres e eu queria que você falasse agora para as mulheres que estão em casa, que às vezes está precisando dessa palavra, né? Eu acho que é uma das missões do nosso quadro, esse recado das nossas convidadas. Eu acho que você podia falar com a mulher que está em casa agora, que está precisando ouvir um incentivo, uma motivação. Às vezes perdeu o emprego, às vezes fechou a empresa, ou muitas coisas mudaram na vida das pessoas, né? Qual a sua mensagem agora para essa pessoa, para essa mulher? Olha, primeira coisa, eu diria respire fundo, porque a ansiedade, ela não ajuda a gente em nada.
Em segundo lugar, eu diria que há muito potencial dentro de cada um de nós. E muitas vezes nós somos as nossas maiores inimigas. Ou porque queremos fazer um projeto do jeito que um homem fazia, mas nós não somos homens. Ou porque queremos fazer um projeto do jeito que uma colega fazia, que não tinha um filho, ela tem uma vida diferente. Então, descubra você mesma, descubra o que te motiva, descubra quais são as suas fortalezas e construa o seu plano. Cada uma de nós tem o nosso brilho, tem o nosso potencial e com esforço tem um lugar para brilhar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que bacana, Ju. Poxa, muito legal. Bom, queria que você quisesse falar mais alguma coisa sobre a P&G, que recado que você quer deixar, que novidade que você quer contar mais para os nossos telespectadores. O último recado é de verdade, primeiro um agradecimento aí para os nossos 4.000 funcionários que a gente acabou de anunciar o resultado global da P&G, que inclui o nosso. E a gente só entregou esse resultado graças ao trabalho muito, muito árduo de todos esses funcionários, incluindo os nossos, de casa, da fábrica, da loja. Então, de coração, muito obrigado para eles. E para os brasileiros, que o nosso compromisso com o Brasil é realmente de longo prazo, tem investimento no centro de inovação, nas fábricas e muita inovação. Os meses pela frente não vão ser fáceis? Não vão ser fáceis, mas a gente acredita que a melhor forma de passar por eles é tendo marcas e tendo produtos que ajudem que todos os dias, seja em lavar um cabelo, escovar um dente, lavar uma roupa, a vida de cada um dos brasileiros possa estar um pouquinho melhor. Ah, que bacana, Ju. Eu queria te agradecer, foi uma honra muito grande te receber, você doar esse seu tempo, né, estar aqui com a gente. Se você quiser deixar algum site, algum contato seu ou da P&G, como é que as pessoas... Tem o site da P&G, é muito fácil, e se alguém quiser, tem o Descubra P&G. Inclusive, no Descubra P&G, nós temos um espaço que é a aceleradora digital social da P&G, que uma das coisas que nós aprendemos durante a pandemia é que a gente pode ajudar, nós doamos 40 milhões em produtos, mas nós recebemos muitos pedidos, muitas ideias que a gente não conseguia ter braços para abarcar. Então, nós criamos uma plataforma onde pessoas, ONGs, outras empresas podem colocar projetos e nós vamos tentar acelerar, não só com dinheiro, às vezes com o próprio trabalho de um funcionário nosso, ou com uma conexão. Nós temos a Câmara Americana já conosco e outras empresas do nosso network. Então, descubra a P&G no nosso site. Se você tem um projeto de impacto social que pode ser menorzinho, que você precisa de uma ajuda, cadastre ele na nossa aceleradora social da P&G. Ah, Ju, que bacana. Parabéns por mais essa iniciativa. E obrigada pela sua presença. Volte mais vezes, viu? Muito obrigada, viu? Parabéns por todo o trabalho de vocês também. Ah, obrigada. O Conexão Social sempre mexe, né, com a gente de uma forma muito positiva. Sem dúvidas, Juliana é um exemplo aí a ser seguido e parabéns pela história, viu? O programa Ressoar faz mais uma pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco tem mais uma edição do Ressoar Empreendedorismo. A gente volta já. O programa Ressoar está de volta e agora vamos dar aquele giro gostoso, cheio de boa notícia do Brasil e do mundo. Tá preparado? Policial adota a menina que socorreu por estar sofrendo violência doméstica. Quando Brian Zack trabalhava como sargento de patrulha no Departamento de Polícia de Kingman, no Arizona, recebeu um chamado sobre violência doméstica. Quando chegou ao local, encontrou Kayla com vários ferimentos e hematomas. Como forma de tentar tranquilizar a menina, Zack passou aquela noite brincando com ela na delegacia depois de socorrê-la. Ao ficar sabendo que os serviços de proteção à criança não tinham conseguido encontrar um lugar imediato para a garotinha ficar, ele não pensou duas vezes.
Contatou a esposa e entrou com pedido oficial para adotar Kayla. Finalmente, nesse conturbado ano de 2020, 30 meses depois do ocorrido, a família conseguiu de forma oficial a permissão para adotar Kayla e unir essa linda família. Uma empresa de ônibus de Francisco Morato, cidade da região metropolitana de São Paulo, teve uma ideia boa para cachorro. A empresa cedeu um espaço no estacionamento do terminal de ônibus para cães abandonados da região, que constantemente rodeavam o local. No projeto, há uma parceria com uma outra entidade, a SOS Anjos de Morato, que ficou responsável pela alimentação e saúde dos animais, já que, além das casinhas, os animais também recebem água, comida e cuidados veterinários. A ideia surgiu porque havia muitos animais abandonados nas proximidades do terminal. E durante a pandemia, aumentou ainda mais a quantidade de animais que recebiam atenção de cobradores e motoristas. Nessa iniciativa, foram colocadas 20 casinhas para os animais se abrigarem e receberem toda a atenção dos moradores e funcionários da empresa. Chefe presenteia funcionário com carro para que ele não tenha que andar até o trabalho. Eduardo Fonseca é dono de uma vidraçaria na cidade de Centenário, na Argentina, e surpreendeu um de seus funcionários com uma atitude cheia de solidariedade e empatia. O chefe resolveu presentear com um carro o vidraceiro Franco Nunes, com quem já trabalha há 5 anos, para evitar que o homem tivesse que percorrer 17 quarteirões a pé para chegar ao local de trabalho. Como a empresa fica em uma região que não tem um sistema de transporte público, Nunes levava cerca de 1 hora para chegar até o trabalho. Fonseca, que foi empregado durante toda a vida, decidiu que queria valorizar o esforço de seu funcionário. Então, convidou Franco para jantar depois de um dia de trabalho. Só que, ao invés de uma refeição, Nunes recebeu um carro, como presente pelos anos de serviço e amizade. É muito bom saber que o mundo ainda é cheio de pessoas que pensam no próximo e nos dão assim a oportunidade de ouvir notícias como essas, não é? E falando em boas notícias, agora nós vamos juntos viajar para Sergipe em mais um Ressoar Empreendedorismo, para conhecer histórias de pessoas que em tempo de pandemia precisaram se reinventar e inovar para vencer as dificuldades impostas por esse momento de crise. Bora lá para Sergipe? Com todo mundo em quarentena e festas proibidas, fica difícil fazer a comemoração dos sonhos. Mas se depender da Viviane, a data festiva não vai passar em branco. Seja aniversário, batizado, chá de bebê, ela monta kits para cada ocasião. E agora manda entregar na casa do cliente, para celebração em família. Em função da quarentena e da reclusão social, percebi que meus clientes que teriam festas futuras nesse período não poderiam comemorar como estava planejado. Em virtude disso, criei um kit, tanto para os meus clientes como para todos aqueles que precisarem, pensando o quê? Que a criança, principalmente a criança, ela não entende que esse momento não pode comemorar seu aniversário. Inovação é a palavra de ordem no momento. A Marina também precisou mudar a forma de trabalho para não ficar no vermelho e continuar atendendo seu público. Especialista em comportamento financeiro, ela faz lives diárias para manter seus seguidores por dentro do assunto, já que os cursos presenciais estão suspensos. Eu digo que, diferente dos outros especialistas em finanças, eu me atenho à raiz do problema. Na verdade, a solução, que é como você se comporta, como você age no seu dia a dia, é que determina o que vai ser da sua vida financeira, da sua conta bancária. Não é só saber fazer conta ou só saber fazer o planejamento. Tem uma lista de atitudes que você precisa ter quando acorda, quando decide abrir uma empresa, abrir um negócio ou trabalhar para outra pessoa. Existe um comportamento por trás disso tudo, que é o segredo para uma vida financeira de sucesso. Essas duas são exemplos de milhares de brasileiros que, durante essa pandemia, precisaram se reinventar.
buscar alternativas, seja delivery, seja porta a porta, seja pegue e monte, seja entregando na porta do cliente, né, ou tendo o mínimo de acesso, lembrando sempre que tem que ter todos os cuidados que a OMS recomenda, de higienização, de limpeza das peças, de estar sempre com álcool em gel, para evitar o máximo de contato e distância entre o cliente. Eu vi vários vídeos de pessoas reclamando, dizendo que não sabem o que vão fazer. E é triste, é doloroso, mas a gente precisa se adaptar. Não tem outro caminho para a economia. O que é que eu posso fazer dentro de casa? Como eu posso gerar renda nesse momento dentro da minha casa? Como eu posso ajudar outra pessoa que não consegue gerar outro tipo de renda e ser o mais produtivo, continuar movimentando a economia em casa? E o programa Ressoar de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva no canal do Ressoar lá no YouTube e curta também as nossas páginas nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, beleza? Ô, meu povo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo programa. Até lá, hein?